Moçambique é uma terra tecida de sussurros e promessas. Um lugar onde o sol beija a terra com uma generosidade quase divina, pintando a paisagem com cores que só existem nos sonhos mais vívidos. É um país vasto, abraçado por um litoral que se estende como um convite ao mar e cujo interior guarda segredos profundos, riquezas que dormem sob o solo. Dizem os antigos que a terra fala, que ela conta histórias de reinos passados e de futuros possíveis. Mas a voz da terra hoje é um lamento, um murmúrio confuso entre a abundância que oferece e a miséria que testemunha. Um paradoxo que fere a alma e desafia a lógica. Esta nação, banhada pelo Oceano Índico, é um poema inacabado. Cada verso fala de potencial, de uma fertilidade que poderia alimentar continentes. Debaixo dos nossos pés, o chão pulsa com a energia do carvão, do gás, do ouro e de pedras preciosas que cintilam como estrelas caídas. As águas são ricas, os campos esperam pela semente. No entanto, quando se caminha pelas aldeias e pelas periferias das cidades, o que se vê não é o brilho da riqueza, mas a poeira da necessidade. A maioria do seu povo caminha descalça sobre um tesouro, com o estômago vazio e os olhos cheios de uma esperança antiga e cansada. Como pode um lugar tão abençoado pela natureza ser ao mesmo tempo tão castigado pela vida? Esta é a pergunta que ecoa nos mercados, nas conversas à sombra das acácias, no silêncio das noites sem eletricidade. A resposta não está na terra nem no céu. Está nas mãos dos homens. A riqueza existe. Ela é real, palpável, mas foi desviada, canalizada para longe das mãos que trabalham, para longe das bocas que têm fome. A prosperidade de Moçambique tornou-se um mito, uma história contada para adormecer crianças que acordarão com a mesma carência do dia anterior. O contraste é uma ferida aberta. De um lado, os gráficos económicos que celebram descobertas gigantescas de gás natural, projetando um futuro de prosperidade que parece saído de um conto de fadas. Do outro, a realidade crua de uma mãe que não sabe se terá o que dar de comer aos seus filhos amanhã. É a história de um banquete preparado para muitos, mas servido apenas a uns poucos convidados. A riqueza flui, sim, mas como um rio que foi desviado do seu curso natural, deixando o leito original seco e rachado, enquanto irriga jardins distantes e desconhecidos. As riquezas de Moçambique são como os rios que cortam o país, poderosas, vastas e cheias de vida. No norte, na bacia do Rovuma, jazem algumas das maiores reservas de gás natural do mundo. Uma promessa de energia capaz de transformar não só o país, mas toda a região. É um tesouro líquido, invisível, mas cujo valor se mede em bilhões de dólares. Mais para o interior, na província de Tete, a terra é negra de carvão, um recurso vital para a indústria global. Camadas e camadas de energia fóssil, um legado de eras passadas que poderia financiar o futuro de gerações inteiras de moçambicanos. Mas a generosidade da terra não para por aí. As suas entranhas guardam o brilho do ouro e a cor profunda dos rubis, pedras que adornam pescoços e dedos em capitais longínquas. As areias pesadas de Nampula e da Zambésia escondem minerais raros, essenciais para a tecnologia que move o mundo moderno. E à superfície, o solo é de uma fertilidade comovente. Vales inteiros poderiam ser transformados em celeiros, produzindo alimentos para erradicar a fome e exportar o excedente. O potencial agrícola é imenso, desde o açúcar e o algodão até às castanhas de caju, que já foram o orgulho da nação. Este inventário de maravilhas naturais cria uma imagem de um Eldorado africano, um lugar destinado à grandeza. A lógica ditaria que um país com tal dote estivesse entre os mais prósperos do continente. As escolas deveriam ser modelos, os hospitais bem equipados, as estradas deveriam ligar as pessoas e as oportunidades. A riqueza extraída do solo deveria regressar a ele na forma de desenvolvimento, de bem-estar, de dignidade.
cada tonelada de carvão exportada, cada metro cúbico de gás vendido, deveria traduzir-se em menos uma criança subnutrida, em mais um jovem com acesso à educação. Contudo, a realidade desmente o sonho. A maior parte desta riqueza é extraída e processada por gigantescas corporações multinacionais. Elas chegam com a sua tecnologia avançada, os seus contratos complexos e as suas promessas de desenvolvimento. Constroem enclaves isolados de prosperidade com as suas próprias infraestruturas e segurança, ilhas de primeiro mundo num oceano de carência. O capital, a perícia e, no final, os lucros vêm de fora e para fora retornam, deixando para trás pouco mais do que a terra esventrada e as promessas por cumprir. A exploração dos recursos de Moçambique assemelha-se a um grande festim. As mesas estão postas com as iguarias da terra, mas os convidados de honra vêm de longe. São as grandes empresas internacionais, com nomes que ecoam nas bolsas de valores de Londres, Xangai e Houston. Elas detêm o conhecimento técnico, o capital de investimento e, crucialmente, o poder de negociação. Chegam com projetos de uma escala monumental que prometem empregos e receitas fiscais, pintando um quadro de parceria e benefício mútuo. Mas a balança desta parceria pende invariavelmente para um só lado. Os contratos assinados são, muitas vezes, labirintos jurídicos, desenhados para maximizar os lucros das empresas e minimizar as suas obrigações para com o país anfitrião. Benefícios fiscais generosos, cláusulas de estabilidade que protegem os investidores de futuras mudanças na lei e uma falta de transparência sobre os verdadeiros valores envolvidos são a norma. O resultado é que uma fatia desproporcionalmente pequena da riqueza gerada fica em Moçambique. O país vê os seus recursos a serem esgotados, mas as receitas que recebe são insuficientes para catalisar uma transformação económica e social profunda. A este domínio externo junta-se um mal interno, uma doença que corrói as fundações do Estado, a corrupção. Uma elite política e económica, em conluio com interesses estrangeiros, desvia os fundos que deveriam servir o povo. O escândalo das dívidas ocultas é o exemplo mais doloroso. Bilhões de dólares foram emprestados em nome do Estado, supostamente para projetos de segurança marítima, mas desapareceram em esquemas fraudulentos, mergulhando o país numa crise de dívida que hipotecou o seu futuro. O dinheiro que poderia ter construído hospitais e escolas foi usado para enriquecer uns poucos, deixando a nação inteira a pagar a conta. Este ciclo de exploração externa e predação interna cria uma forma de neocolonialismo. A soberania política, conquistada com tanto sacrifício, torna-se oca quando a soberania económica está nas mãos de outros. Os interesses geopolíticos de potências mundiais também desempenham o seu papel, vendo Moçambique não como um parceiro, mas como um tabuleiro de xadrez estratégico, uma fonte de recursos a ser controlada. Esta teia de interesses impede que o país siga o seu próprio caminho, mantendo-o preso numa dependência que se assemelha demasiado ao passado colonial que tanto lutou para deixar para trás. Em meio a este cenário de desapontamento, a terra moçambicana não está morta. Ela resiste, e a sua resistência mais forte vem do seu povo, especialmente da juventude. Uma nova geração, nascida depois da Guerra Civil, está a crescer. Eles são conectados, informados e impacientes. Usam as redes sociais não apenas para partilhar as suas vidas, mas para questionar o poder, para denunciar a injustiça e para organizar a mudança. São vozes que se recusam a aceitar o paradoxo como destino, que exigem transparência e responsabilidade dos seus líderes. Eles são a consciência crítica de uma nação que adormeceu. Pequenos movimentos sociais e organizações da sociedade civil brotam como flores teimosas no asfalto. São grupos de cidadãos que monitorizam os contratos de exploração de recursos, que defendem os direitos das comunidades deslocadas pelos megaprojetos, que lutam por uma gestão mais justa da terra.
Eles trabalham com poucos recursos, muitas vezes sob grande pressão e risco, mas a sua coragem é imensa. São eles que dão voz aos sem voz, que levam as preocupações das aldeias remotas para os corredores do poder em Maputo e para a atenção da comunidade internacional. Ao mesmo tempo, em todo o país, há sinais de uma resiliência económica que nasce de baixo para cima. Pequenos agricultores que se organizam em cooperativas para melhorar a sua produção e ter mais força no mercado. Empreendedores locais que criam pequenos negócios, gerando empregos e oferecendo soluções para os problemas das suas comunidades. Artistas, músicos e escritores que usam a sua criatividade para contar a história de Moçambique, não apenas a sua dor, mas também a sua alegria, a sua cultura vibrante e a sua indomável esperança. São estas as verdadeiras sementes do desenvolvimento. O conflito armado que assola a província de Cabo Delgado, alimentado pela pobreza extrema e pela manipulação de queixas locais, é um lembrete trágico das consequências do abandono. A violência deslocou centenas de milhares de pessoas, destruindo vidas e comunidades. No entanto, mesmo ali, no epicentro da dor, surgem histórias de solidariedade, de pessoas que partilham o pouco que têm com os que perderam tudo. Esta capacidade de manter a humanidade viva nas circunstâncias mais sombrias é, talvez, o sinal mais poderoso de que a alma de Moçambique se recusa a ser extinta. A pobreza em Moçambique não é um acidente do destino. Não é uma maldição dos céus, nem uma consequência inevitável da sua geografia ou história. É o resultado direto de escolhas. Escolhas feitas por aqueles que detêm o poder, tanto dentro como fora do país. A decisão de assinar contratos que beneficiam mais os investidores do que o povo. A decisão de desviar fundos públicos para bolsos privados. A decisão de ignorar as necessidades das comunidades locais em favor de projetos de grande escala. A pobreza é uma construção e, como tal, pode ser desconstruída. Para que a mudança aconteça, é preciso primeiro despertar. Despertar da letargia, do cinismo e da resignação. É preciso compreender a profundidade do problema. Ligar os pontos entre a mina de rubis e a falta de medicamentos no posto de saúde, entre o contrato de gás e a escola sem carteiras. Conhecer a realidade não é um exercício académico. É o primeiro passo para a ação. É um ato de cidadania, um dever para com as gerações futuras. Ignorar o paradoxo é ser cúmplice da sua perpetuação. A terra sonâmbula precisa que os seus filhos acordem. A transformação não virá de um único salvador ou de uma solução mágica. Virá da soma de muitas pequenas ações corajosas. Virá da exigência contínua por transparência e justiça. Virá do apoio aos movimentos sociais e aos jornalistas independentes que arriscam tudo para trazer a verdade à luz. Virá da promoção de um modelo de desenvolvimento que coloque as pessoas e o ambiente no centro, em vez dos lucros a curto prazo. Virá da crença de que os recursos de Moçambique pertencem, de direito, ao povo de Moçambique. Olhar para Moçambique é, em última análise, refletir sobre o estado do nosso mundo. A sua história é um espelho das desigualdades globais, da relação predatória entre o Norte e o Sul e da luta universal por dignidade e justiça. A esperança que reside na juventude moçambicana, na sua resiliência e na sua sede de mudança, é uma inspiração para todos nós. O desafio é transformar essa esperança em realidade, para que um dia, a terra que hoje sonha e sangra possa finalmente despertar para um futuro onde a sua imensa riqueza sirva para curar as suas feridas e nutrir todos os seus filhos.